Como é que vocês estão? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mesa quântica estelar e aí eu já vou mandar aqui 3 ferramentas específicas para vocês. Então hoje eu vou falar sobre o trono da lei, sobre o trono da fé, sobre o trono da evolução. São os 3 tronos que a gente tem na mesa. Isso é para ajudar na interpretação, para entender um pouco mais o momento, né? Fiz algumas anotações, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, só para não esquecer nada, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre o trono da lei. O trono da lei, a gente fala basicamente sobre proteção. Então quando cai essa ferramenta na mesa quântica estelar, a mesa quântica estelar ela vai vibrar para proteção da pessoa. E aí a gente está falando de todas as milícias celestes que vêm proteger o ser humano. Então a gente protege no âmbito físico, mental e espiritual. Essa ferramenta, ela significa que a pessoa não está se cuidando tanto com relação à proteção, ela está se deixando levar por algumas coisas, então a ferramenta vem para lembrar, olha só, tua proteção também é importante. Então o que você poderia falar para o cliente, né? Olha, dá uma olhada como você está se cuidando, sempre voltando para ele mesmo, né? Dando aquela responsabilidade para o seu cliente. Então, olha como você está se cuidando, olha como estão as coisas da sua vida hoje, como você está se relacionando com isso, se é muito aberto. Então, dá uma atentada aí na sua proteção, né? Ainda mais se você for terapeuta, se proteja mais, proteja a sua energia, faz os seus rituais de proteção, enfim, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E a mesa, quando você coloca o cristalzinho ali na ferramenta, a mesa vibra para a sua proteção também. Ela te tira dos caminhos de perigo e te volta para o campo seguro de proteção. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho, então a gente encerra, né, o trono da lei. Encerramos por aqui. Ele é uma das ferramentas mais poderosas, mas com a explicação mais simples que a gente tem, que basicamente a ferramenta vai te ajudar a se proteger. Ela vai trazer proteção para você. Lembrando que a mesa quântica estelar, ela não é uma ferramenta que traz catarse, ou seja, o cliente não vai passar mal depois, não vai sentir nada. A proteção é no nível sutil, no nível que a gente não enxerga, né? Alguns têm sensibilidade, mas a maioria não tem. Então a mesa, o próprio canalizador da mesa fala, a mesa não traz catarse, tá bom? Outras ferramentas sim, né? Outras ferramentas não, outras terapias sim, mas a mesa quântica estelar não, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a segunda ferramenta que eu propus hoje para vocês, que é a ferramenta do trono da fé. Quando a gente fala sobre a ferramenta do trono da fé, estou falando sobre uma ferramenta coringa, que também vai trazer proteção, só que ela vai trazer para você limpeza, purificação, equilíbrio, ela vai transformar suas crenças interiores. Por quê? Por que chama trono da fé? Quando a gente fala sobre trono da fé, a gente fala especificamente sobre a sua relação com o divino. Então, se hoje você está em alguma situação que não está, você não está se sentindo muito seguro, muito segura, a mesa quântica estelar ela vai trazer para você uma vibração que é para você estabilizar a sua fé, a sua relação com Deus. Porque significa que hoje seus problemas familiares, seus problemas com quem for ou com o que for, também são baseados na sua falta de fé. Você precisa ter fé, porque fé é confiança. Quando a gente não tem confiança, ou quando a gente não tem fé, a gente vacila muito. E a gente começa a andar em terreno que é um pouco nebuloso, né? E quando cai essa ferramenta com salto quântico, significa, se for no passado, né, significa que no passado você foi negligente com a sua fé, com a sua relação com o divino, e se cai no futuro, significa que você está hoje sendo negligente, certo? Então quando a gente coloca o cristal nessa ferramenta, a gente está harmonizando essa situação, a gente está harmonizando a sua conexão com Deus. O que mostra essa ferramenta basicamente é uma fé que está em desequilíbrio. Lembrando que fé não tem relação com religião, tá? Você pode ser uma pessoa de muita fé, mas pode não ser ligada a nenhuma religião e tá tudo certo. Eu não estou falando aqui sobre ir buscar, ser espírita, ir para a igreja, orar, não. Estou falando sobre sua relação com Deus. O seu eu com o divino não é o seu eu com a igreja, tá? A gente precisa desmistificar um pouco, separar um pouquinho isso. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá.
repassando. Trono da lei, a gente está falando sobre proteção espiritual, mental e física. Evitar ataques, literalmente. Trono da fé, a gente fala sobre a sua relação com Deus, firmar a sua relação com o divino, né? A gente fala para a pessoa, inclusive, em alguns momentos, buscar algumas orações, meditações, mantras, que vão fortalecer a sua relação com o divino, né? O divino onde ela busca, onde ela toma água, onde é a fonte dela. E aí, por último, que eu tinha prometido para vocês aqui nesse vídeo, é a gente falar um pouquinho sobre o trono da evolução. O trono da evolução é uma super ferramenta coringa, porque o que ela vai trazer? Transmutação energética, tá? Vamos supor que caiu a espada do Arcanjo Miguel antes, né? Então, quando cai a espada do Arcanjo Miguel antes e depois cai o trono da evolução, significa que o trono da evolução está transmutando as energias densas que foram cortadas pela espada do Arcanjo Miguel. Fechou? Mas, se a ferramenta cai sozinha, a gente fala de uma ferramenta que elimina as energias negativas. Ela dá uma geral nas energias. Ela vai eliminar as energias negativas, emoções desequilibradas, traumas. E ela vai fazer também uma coisa que é muito importante. Ela vai fazer encaminhamento de espíritos familiares sofredores. Ah, Rodrigo, mas como é que tem espírito familiar sofredor? É obsessor? Não, obsessor é uma coisa, espírito familiar é outra. Obsessor eu vou falar quando eu falar sobre a espada do Arcanjo Miguel. Aqui eu vou falar sobre o trono da evolução, no trono da evolução, que faz encaminhamento de espíritos familiares sofredores. Muitos dos nossos familiares que já partiram, eles partiram muitas vezes sem querer ter partido, ou sem perceber que partiram, ou não aceitam a partida. E eles ainda vibram num campo de sofrimento muito profundo. Eles sofrem demais. E muitas vezes eles vêm pedir ajuda. Só que para quem que eles pedem ajuda? Para as pessoas que têm afinidade com os mesmos problemas. Vamos supor que eu tenho problema financeiro. Então, os familiares que ainda sofrem disso, ou ainda estão presos em coisas materiais e com problemas financeiros no plano espiritual e não se encontram um caminho de evolução, eles vão se aproximar de quem sofre do mesmo problema, pela lei da afinidade. Então, esses espíritos, por mais que eles queiram ajuda, eles acabam fazendo a gente sofrer mais, porque eles potencializam o nosso sofrimento. Então, quando cai essa ferramenta, a gente faz sempre algumas perguntas, né? Então, a gente vai lá, pega essa ferramenta e vai lá para o relógio radiestésico, coloca um cristal no trono da evolução e a gente vai lá para o relógio radiestésico. Oi, relógio radiestésico, qual é essa ferramenta? Essa cura, ela é mental, espiritual, mental e emocional? Sim. Essa cura é orgânica? Nosso corpo? Sim. Essa cura ela é física? Sim. Ou não, depende, né? E aí significa que aquele trono, que aquela energia, a vibração do trono da evolução vai trazer para você essas energias a serem transmutadas. E aí a gente faz uma pergunta: existem sofredores familiares a serem encaminhados? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for sim, você vai falar: quantos? A mesa ela vai encaminhar até 5 sofredores familiares por vez. Então, o que a gente faz? A gente pergunta quantos? Ah, são 1, 2, 3. Quando for assim, a gente já entende que a mesa, que o nosso sofrimento hoje está sendo potencializado também por essas energias que estão perdidas. Dentro de um plano que tudo é energia, né? Então a gente chama espírito sofredor de energia. Então, o que acontece? Essas energias vão ser encaminhadas para uma transmutação e uma limpeza também. Então, reduz o nível de sofrimento tanto de quem está recebendo quanto de quem foi encaminhado. E é isso. O trono da evolução é uma ferramenta muito chave. Todos esses tronos são muito importantes, mas o trono da evolução é uma ferramenta chave para a mesa quântica estelar. E é isso. E o trono da evolução é regido pela energia de Obaluaê, certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem. E por hora é isso. Um grande beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau.